Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto. E sempre que eu leio esse texto com a igreja, vem algo novo ao meu coração. Esse texto é uma fonte, é um poço de águas profundas. Se bem que todos os textos da palavra são inspiradores, mas alguns deles nos acompanham a vida toda, e esse é um deles. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2 diz: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Jesus outra vez volta para Cafarnaum. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Foi o lugar onde ele realizou praticamente 70% dos seus milagres. E esta casa que outra vez ele estava, era a casa da sogra de Pedro. Os estudiosos dizem que Jesus, por um período, morou na casa de Pedro. E é interessante que o texto diz: soube-se que ele estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Deixa a sua Bíblia aberta, preste atenção que o texto está dizendo que Jesus em casa, logo ficaram sabendo, e muitos foram para lá, e havia tantas pessoas que não tinha nem como passar pela porta. É interessante que não é possível esconder a presença de Jesus quando ele está em casa. Até porque ter Jesus em casa é ter em casa o sol da justiça. Como se esconde o sol? Ter Jesus em casa é ter o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ter Jesus em casa é ter a presença de Deus na casa. E como esconder esta presença? Como esconder esta presença? Então, quando Jesus está em casa, não é possível esconder a realidade desta presença. Por isso a Bíblia diz: e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando Jesus não está em casa, na família, logo ficam sabendo. Eu me lembro de uma casa que escreveram assim no muro: propriedade de Jesus. Só que era uma família que brigava de manhã, brigava à tarde, brigava à noite, brigava de madrugada. E o vizinho, quando passou na frente, que leu no muro propriedade de Jesus, ele pensou: a propriedade é de Jesus, mas com certeza está alugado para o diabo. Porque a forma como esta família vive não tem nada a ver com Jesus. A maneira como eles se comportam não tem nada a ver com Jesus. O clima reinante nesta casa não tem nada a ver com Jesus. Preste atenção: quantos aqui têm consciência e percebe a presença de Jesus na sua casa? A presença de Jesus na sua casa. Levante a mão assim, por favor. Bom, preste atenção. Vamos ver se o que você está declarando
é coerente com a realidade que você vive. Eu me lembro que eu fui pregar na cidade de Mauá, e o casal, uma família, disse: eu quero que o senhor fique hospedado na minha casa. Nem sempre eu fico hospedado na casa, mas eu e a minha esposa decidimos ficar hospedados naquela casa. Quando nós chegamos naquela casa para passar sexta, sábado e domingo, nós percebemos que eles tinham pintado a casa, porque nós íamos chegar. Eles tinham trocado as fronhas do travesseiro, tinha trocado o lençol da cama, compraram cobertor novo, colocaram tudo novo no banheiro. E quando nós sentamos à mesa, nós percebemos que os talheres eram novos, as louças novas. Ou seja, o fato de eu e a minha esposa marcar presença naquela casa em um final de semana provocou uma mudança, provocou uma revolução naquela casa. Com certeza aquela esposa gostou muito, porque mudou tudo, tudo novo, tudo novo. Agora, ouça-me por favor. Se a minha presença, que sou humano, mortal, falível, pecador, provocou tamanha mudança, alteração, até no comportamento daquela família, o que não deveria provocar a presença de Jesus em casa? Preste atenção que aconteceu um fato engraçado naquela casa. Porque é interessante, o marido ficou assim, romântico, o marido ficou educado, gentil, a esposa também. Eu fiquei assim observando, aí ela dizia assim: meu amor, pega para mim. E ele: pois não, meu bem, dá licença, por favor. E é interessante que quando nós acordamos no sábado, um pouquinho mais tarde, ele já tinha lavado o quintal e já estava na cozinha de avental, ajudando a esposa a preparar o almoço. E os dois felizes da vida. E ele assim numa delicadeza, numa gentileza, não é? Aí a esposa dele chamou a minha esposa no cantinho assim e disse: irmã Rose, é a primeira vez que o meu marido faz tudo isso. Preste atenção no que eu estou tentando dizer para você. Se a minha presença provocou mudança no comportamento daquele homem, daquela mulher, daquele casal, o que não deveria provocar a presença de Jesus? Você não pode jamais dizer Jesus está presente se a cada dia você não experimenta um pouco de transformação. Você não pode dizer Jesus está presente se a sua casa a cada dia não vai se tornando uma extensão do céu. Porque o que é inferno? A ausência absoluta de Jesus. O que é céu? Presença de Jesus, presença de Jesus, presença de Jesus, presença de Jesus. Aonde Jesus está, não deve ser inferno. Que história é essa? Jesus está presente, mas uma confusão. Jesus está presente, mas uma bagunça. Uma irmã chegou para o marido, pior, crente, e disse: meu amor,
Faz dias que você está me ofendendo, me machucando, me agredindo verbalmente, me tratando de forma assim estúpida. Meu amor, não pode ser assim. Eu ando muito chateada. Ele olhou bem para ele e disse assim, ele olhou bem para ela e disse assim: não está contente? Procura outro, pô. Uma mulher casada com um homem assim não precisa do diabo como adversário. Ela está casada com alguém que encarnou o capeta. Aonde Jesus está, o ambiente, com o passar do tempo, vai se tornando melhor, porque a presença de Jesus provoca mudança, transformação. E olha que coisa interessante, aonde Jesus está, o ambiente passa a ser um lugar que atrai. Todo mundo queria estar lá, todo mundo queria entrar nesta casa, todo mundo queria entrar nesse ambiente, todo mundo queria conhecer esse ambiente. Aonde Jesus está, o ambiente, o lugar se torna um lugar que atrai. Como é bom a gente estar aonde Jesus está. Como é bom a gente almoçar em uma mesa onde Jesus está. Como é bom a gente estar numa sala onde Jesus está. Como é bom a gente estar num ambiente onde a presença de Jesus é perceptível pelo comportamento das pessoas. Agora preste atenção que no verso de número 2 diz: e anunciava-lhes a palavra. Não tem como dissociar a presença de Jesus com a sua palavra. Se você quer saber se Jesus reina presente em uma casa, vê qual é o lugar que a palavra ocupa nesta casa. Aonde a presença de Jesus está como uma realidade perceptível, a palavra de Deus ocupa o primeiro lugar. A palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus é ensinada, a palavra de Deus se medita na palavra de Deus, se lê a palavra de Deus, se ensina a palavra de Deus, se prega a palavra de Deus. Não tem como separar a presença de Jesus da palavra de Jesus. Escute isso: quando eu leio a palavra, eu pratico a presença. Quando eu medito na palavra, eu estou praticando a presença. Quando eu obedeço a palavra, eu estou praticando a presença. Por isso que aonde Jesus está, esta é a conversa. Vamos abrir a Bíblia para ver se Deus está nesse negócio. A Bíblia é o ponto de vista, a Bíblia é o ponto de partida, a Bíblia é o ponto de chegada, a Bíblia é a bússola orientadora, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aonde Jesus está, a sua palavra é reverenciada, obedecida, lida e meditada. Agora, verso 3: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé dos 4, não do paralítico, vendo a fé dos 4, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Repete comigo: aonde Jesus está, a casa se torna lugar de cura. Outra vez, lugar de cura. A presença de Jesus e a sua palavra tem que fazer do ambiente da minha casa um lugar que atrai, porque é um lugar de cura. Agora escute, por favor. Aqueles homens, eles carregam o amigo. 4 homens carregam um amigo. Só que quando eles chegam, tem muita gente na porta,
e não dá para entrar, e preste atenção, é mais fácil você abrir uma porta de madeira do que uma porta formada por humanos. Muitas vezes é melhor lidar com algo do que com alguns. Eles não conseguiram entrar porque certamente foram indiferentes à necessidade do carregado, do doente. Aí os 4 amigos inovam, fazem o que talvez nunca fizeram. Um arruma a corda, outro arruma lá uma escada, o outro anima o amigo. Só sei que conseguiram subir até o telhado. E o texto diz que eles abriram um buraco no telhado. Eu fico imaginando a cena: Jesus embaixo, junto com os discípulos e bastante gente, e daqui a pouco começa a cair coisas. E começa a cair coisas. E começa a cair coisas lá de cima. A casa era da sogra de Pedro. Não há um registro que a sogra de Pedro reclamou. Não há um registro que Jesus tenha reclamado. Não há um registro que Pedro tenha brigado. Não há um registro que alguém tenha dito: quem é que está quebrando minha casa? Sabe por quê? Aonde Jesus está e a sua palavra é soberana, gente vale mais do que coisa. Eu vou repetir: aonde Jesus está e a sua palavra é soberana, gente vale mais do que coisa. Se é para curar alguém, quebra minha casa. Se é para libertar alguém, quebra o meu telhado. Se é para salvar uma alma, quebra o meu telhado. Se é para manifestação da glória de Deus dentro da minha casa, pode quebrar o meu telhado. O que está em jogo aqui não é uma telha, não é um forro. O que está em jogo aqui é uma vida, e uma vida que custou o precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então preste atenção: se você ainda valoriza mais celular do que uma criança, se você valoriza mais o seu carro do que a sua mulher, se você valoriza mais dinheiro do que a sua família, é o diabo quem está, não é Jesus quem está. Porque aonde Jesus está e a sua palavra é soberana, gente vale mais do que coisa. 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 Jesus não morreu pelo teu carro. Jesus não morreu pelo seu celular. Jesus não morreu pelo seu dinheiro. Jesus não morreu pela tua casa. Jesus morreu pela tua mulher. Jesus morreu pelo teu marido. Jesus morreu pelo teu filho. Jesus morreu pela tua filha. Jesus morreu por gente e não por coisas. Quantas vezes nós coisificamos as pessoas e humanizamos as coisas? Tem gente que idolatra sofá. Tem gente que idolatra churrasqueira. Tem gente que idolatra piscina. Para que ter uma piscina em casa se nem você usa? Para que ter um sofá tão bonito se você não deixa as crianças sentar e pular em cima dele? Para que ter uma casa tão grande se você é antissocial e não leva ninguém nessa casa? Preste atenção: tudo que Deus te dá a mais é pensando no outro. Tudo que Deus te dá a mais é pensando no outro.
Sabe por que Deus te deu um carro grande? Para você carregar os filhos dele nesse carro. Sabe por que Deus te deu uma casa grande? Para você hospedar os filhos dele na sua casa. Sabe por que Deus te deu uma piscina? Para você deixar o pastor Júnior, de repente, se precisar, fazer batismo lá, batizando 100 irmãos nessa piscina. Preste atenção, gente, preste atenção. Tudo que Deus te dá a mais é pensando no outro para a glória do nome dEle. É pensando no outro para a glória do nome dEle. É pensando no outro para a glória do nome dEle. Tem gente que idolatra sapato. Idolatra, eu acho bem interessante. Eu me lembro, eu vou pregar nos Estados Unidos. Antes da pandemia eu ia pregar sempre lá nos Estados Unidos. E sempre que a gente vai aos Estados Unidos, a gente aproveita para comprar umas roupas lá, boa, bonita e barata. E aí eu me lembro que eu comprei lá uns 2, 3 blazer, bom, de marca e num preço muito acessível. Mas tinha um que eu comprei, gente, sabe aquela roupa que você gosta? E quando eu colocava aquele blazer assim, eu falava, meu Deus, isso aqui é uma maravilha. Eu me senti o cara. Eu falava, meu Deus, como caiu bem esse blazer. E em momentos assim, onde eu ia em algumas igrejas assim, mais que eu achava assim que cabia bem aquela vestimenta para aquela igreja, eu colocava. E eu fiz uma campanha na minha igreja e o tema da campanha era: dê o seu melhor. Aí eu fui ao Rio de Janeiro, coloquei o blazer. Aí eu prego de manhã numa igreja, e eu saio com o blazer assim. O irmão chega para mim e diz assim: quando o senhor estava pregando, Deus me falou para vir até você e dizer: dá o seu blazer para mim. Na hora o Espírito Santo falou ao meu coração: você não começou uma campanha? Dê o seu melhor. Chegou a hora. Eu tirei, falei: leve, irmão, Deus está nesse negócio. Tem gente que está com o guarda-roupa cheio de roupa que não usa, e é quase que uma idolatria. Será que não está na hora de você distribuir isso? Você dar isso? Preste atenção. Nesta casa, gente valia mais do que coisa. Nesta casa, gente, preste atenção, estouraram o telhado. Não era telhado, era uma outra forma, era um outro tipo de cobertura, mas estouraram. Vamos pensar na nossa casa hoje: quebrando telha, o madeiramento, o forro de gesso caindo na cabeça dos outros. E é interessante que a gente não vê um Jesus estressado aqui, nervoso. Para tudo. É que nem alguns pastores que eu conheço, estressado. Jesus simplesmente olhou aqueles 4 baixando o paralítico, admirado. A Bíblia diz que Jesus viu a fé. Mas fé tem cor? Que cor é a fé? Jesus viu a fé. Não, Jesus viu o comportamento, a atitude que revelava fé no coração daqueles homens. O seu comportamento, a sua atitude, a sua proatividade revela a sua fé. Quando Jesus viu aqueles homens fazendo um esforço para descer o paralítico à sua presença, Deus gosta disso. O que Deus não suporta é passividade. É uma chave, pega e leva com você. Deus se move quando você se move.
Preste atenção, Deus se move quando você se move. Deus se move quando você se move. Deus se move quando você se move. Deus viu aqueles homens vindo de longe, se movendo, carregando o amigo. Deus viu aqueles 4 homens dando um jeito para subir o amigo. Deus viu aqueles 4 homens tentando descer o amigo. Deus viu aqueles homens fazendo esforço, suando a camisa para descer aquele homem. Aí Deus foi se movendo com aqueles homens. Deus foi se movendo com aqueles homens. Deus foi se movendo com aqueles homens. Deus está vendo o seu movimento. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo a sua atitude. Deus está vendo o teu suor. Deus está vendo. O seu esforço não será em vão. O seu suor não será em vão. Sua dedicação não será em vão. Se você está se movendo, você não se move sozinho. Se você está se movendo, você não se move sozinho. Deus se move quando você se move, porque é aí que está sua atitude de fé. Agora, o que me impressiona é que a Bíblia diz, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus não disse assim, ó, vocês 4 aí, qual é o nome desse rapaz? José, ô José, perdoados estão os seus pecados. Como é que é o nome dele? Isaac, ô Isaac, perdoados estão os seus pecados. Como é que é o nome dele? Jacó, ô Jacó. Por que Jesus não citou o nome do paralítico? Você precisa ler a Bíblia prestando atenção nos detalhes. Jesus diz filho. Filho. Quem sabe aquele rapaz nunca teve pai. E Jesus olha para ele e diz: filho. Quem sabe aquele homem fosse um bastardo que nunca conheceu o pai. E Jesus chega para ele e diz: filho. Quem sabe aquele rapaz sofreu bullying. Chamavam ele de o doente. Quem? Aquele cara, o doente, o paralítico. Jesus chega e diz: filho, a tua doença não te define. Você é filho. O teu problema não é a tua identidade. Você é filho. E quem estava o chamando de filho não era qualquer um. Era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava ouvindo a voz de Deus chamando-o de filho. Talvez alguns de vocês chegaram aqui, já chamaram você de tudo. Deus nunca vai te chamar de negro. Deus nunca vai te chamar de ruivo. Deus nunca vai te chamar de magrela, magrelo. Deus nunca vai te chamar de gordo ou de gorda. Deus sempre vai te chamar de filho. Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Você não é algo, você é filho. Você vai no médico, alguém diz: chegou o paciente. Você vai para a escola número 21. Você chega na loja, chegou o cliente. Mas quando você chega na presença de Deus, Ele diz: chegou o meu filho. Chegou o meu filho. Chegou o meu filho.
Chegou meu filho, chegou o meu filho, chegou o meu filho. Talvez você não entendeu por que Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estais no céu, porque talvez você não teve um pai aqui biológico como gostaria de ter. Talvez você nem conheceu o seu pai, talvez o seu pai te frustrou. Quem sabe o teu pai até abusou você psicologicamente e às vezes fisicamente, e aí você então não suporta nem ouvir a expressão de pai biologicamente falando. Mas você tem que entender o seguinte: se o teu pai aqui te decepcionou, se o teu pai aqui te frustrou, se o teu pai aqui te abandonou, Jesus disse: você tem um pai nosso que estás nos céus, que a Bíblia o descreve como amor. Deus é amor. E ainda que o teu pai te decepcione, o Pai nosso jamais te decepcionará. Ainda que o Pai te abandone, o Pai nosso não te abandonará jamais. A Bíblia diz que o teu nome está escrito na palma das mãos dele. Pai nosso que estás nos céus, na presença dele, você não é um cliente, você não é um número, você não é algo, você não é mais alguém apenas. Não, não, não. Na presença dele, ele diz: filho, 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 filho. Você é filha dele, você é filho dele. E esta não é uma noite qualquer. Ele te trouxe aqui para falar a você: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Então levante os seus olhos, deixa um brilho aparecer neles, esboce um sorriso. E agora eu te convido: aplauda ao nosso Pai querido e eterno, que sempre nos vê como filhos. Mas eu estou paralítico. Filho, sou um deficiente. Filho, eu estou impossibilitado de muitas coisas por causa do meu problema. Filho. E Jesus olha para ele com um olhar paternal e diz: perdoado estão os teus pecados. Mas ele não vai curá-lo da paralisia antes que Deus cure o seu corpo. Ele precisa tratar da sua alma. Antes que Deus cure sua paralisia física, ele precisa curar sua paralisia emocional. É de dentro para fora. Primeiro ele o chama de filho, trabalhando na sua autoimagem, na sua autoestima. Se veja como eu te vejo, se veja como Deus te vê, se veja como o Pai te vê, se veja como o Pai te vê. Filho. Quem vive com esta consciência de que é filho daquele que se assenta em um alto e sublime trono, acaba o complexo de inferioridade, acaba o medo, acaba a ansiedade, acaba a insegurança. Aí Jesus trata a alma dele, as emoções dele. Perdoados são os teus pecados. E eu quero que você entenda que o ambiente onde Jesus está e a sua palavra é soberana. O perdão é uma manifestação
natural por causa da presença de Jesus e da sua palavra. Se você tem muita dificuldade para perdoar, se na sua casa o perdão não é uma manifestação da graça, está faltando mais da presença dEle, está faltando mais da palavra dEle. Porque aonde a presença de Jesus está e a sua palavra soberana, o perdão é liberado. O perdão é liberado. Um diz para o outro: seu pecado está perdoado. É a mãe que olha para a filha e diz: filha, o seu pecado contra mim está perdoado. É o marido que diz para a esposa: está perdoado. É a esposa que diz para o marido: está perdoado. É o pai que diz para o filho: está perdoado. Porque não tem como ser diferente. Quando eu sou perdoado por Deus, é impossível sonegar perdão para o outro. Porque aquele que uma vez foi perdoado, naturalmente ele repete esse gesto de Deus para com ele, com outro. Por isso que praticar a presença de Deus, praticar a presença de Cristo, obedecendo sua palavra, faz da casa um lugar que cura, faz da casa um lugar que liberta, faz da casa um lugar que restaura, faz da casa um lugar que muda tudo. Vamos ficar de pé na presença de Deus. E a Bíblia diz: estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Nunca vimos coisa assim. Olhem para cá. Olha o que Deus vai fazer com muitas pessoas aqui hoje. Aquele homem se levanta, pega a sua cama. Dá licença que eu vou fazer aqui uma ilustração aqui para que todo mundo enxergue realmente o que eu estou tentando dizer para vocês. Aquele homem se levanta, pega a sua cama, coloca nas costas, no meio de todo mundo, e sai andando. Ele chegou carregado e ele sai carregando. Ele chegou deitado na cama e sai de pé com a cama nas costas. E sabe o que isso significa? Aquilo que era a sua maior vergonha se torna o seu troféu. Aquilo que era a sua maior vergonha se torna o motivo do seu maior testemunho. Todos agora olham para ele e tem que glorificar a Deus, tem que glorificar a Deus, tem que glorificar a Deus. Ele me curou, ele me curou, ele me curou, ele me curou. Eu quero dizer para você que a sua maior vergonha vai se tornar o objeto do seu grande testemunho, do seu grande testemunho, do seu grande testemunho, do seu grande testemunho. Todos vão ter que dizer: algo aconteceu. O milagre aconteceu, o sobrenatural aconteceu, o extraordinário aconteceu. Ele era paralítico, mas agora é
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu sei que nesta noite o Senhor está curando. Algumas pessoas chegaram aqui paralisadas emocionalmente, mas há uma unção sendo derramada aqui, há uma palavra sendo liberada aqui, e eu quero profetizar sobre todos. Dentro de 7 dias, cada um vai ter um milagre para contar aqui. Dentro de 7 dias a mãe vai ter um milagre para contar. Dentro de 7 dias o pai vai ter um milagre para contar. Dentro de 7 dias o marido vai ter um milagre para contar. Dentro de 7 dias a esposa vai ter um milagre para contar. Dentro de 7 dias a filha vai ter um milagre para contar. Dentro de 7 dias o filho vai ter a badagai shui candenas. Sopra Espírito Santo nesta casa, move-te, ó Espírito Santo, nesta família, sopra o Espírito Santo neste lugar. Gente, eu percebo a presença do Cristo ressurreto se manifestando de forma extraordinária dentro da sua sala, dentro do seu quarto, dentro de todos os ambientes da sua casa. Algo está acontecendo lá, algo está acontecendo lá, algo está acontecendo lá. Algumas pessoas aqui, ao chegar em casa, vão se surpreender o que está acontecendo lá agora. E permita-me ser profeta sobre a sua vida. Alguns de vocês vão entrar em casa e vão começar a chorar e falar em línguas, e não vai entender muito o que está acontecendo. Anjos do Senhor estão entrando na sua casa agora, e o ambiente está ficando saturado da glória de Deus. E eu quero ser profeta. A partir de hoje, sua casa deixa de ser um lugar comum para ser um lugar extraordinário. A sua casa deixa de ser um lugar comum para ser um lugar da manifestação da glória, da glória, da glória de Deus. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Como profeta, bata assim, ó, na mão do irmão próximo e diga: Deus vai te surpreender nos próximos 7 dias. Deus vai te surpreender. Pastor Júnior, Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender sua casa. Deus vai surpreender sua família. Deus vai surpreender esta igreja. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor.